Olá, amigas e amigos, eu sou Daniel Lousada, livreiro editor, e este é o Subsolo número 17, temporada 2 do Subsolo, agora, nesse início de 2025, nosso podcast para debater as questões do nosso tempo e, especialmente, os problemas brasileiros, a história brasileira. E pela primeira vez, essa é uma novidade, não estamos no mítico subsolo da Leonardo da Vinci, mas estamos aqui muito bem recebidos na casa da nossa anfitriã, da nossa convidada, que é uma pessoa, uma estudiosa, uma personalidade brasileira essencial, uma personalidade, uma pessoa, enfim, que tem uma contribuição essencial para a nossa historiografia e para a memória do nosso tempo, especialmente para a memória da luta socialista no Brasil. Já vamos falar quem é ela, tenho certeza que todas e todos gostarão muito dessa conversa. Eu quero agradecer, nesse primeiro momento, todo mundo que curtiu, comentou e compartilhou o Subsolo. Subsolo, como vocês sabem, nós sempre dizemos aqui, é uma iniciativa independente. Nós dependemos dos nossos apoiadores, dos nossos ouvintes, então isso de fato é muito importante para nós, porque todas as iniciativas da Da Vinci, a agenda da livraria, as edições da Da Vinci Livros, o pensamento crítico divulgado pela Da Vinci, tudo isso é custeado e feito com muita dificuldade, com muito esforço. Então, se você puder, nos apoie concretamente com qualquer valor, doando pelo nosso Pix, que é o nosso e-mail, subsolo@leonardodavinci.com.br. Qualquer valor. Isso vai ser muito importante para a gente manter o nosso podcast e melhorá-lo, evidentemente, ampliá-lo. Mas muito bem, vamos ao que interessa. Vamos à nossa convidada. A nossa convidada é filha dos militantes comunistas Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Ela nasceu em 1936 em uma prisão da Alemanha nazista. Separada de sua mãe aos 14 meses de idade, militante comunista desde jovem, perseguida pela ditadura militar, exilada na União Soviética na década de 1970. Nascida e criada em um ambiente de luta e sob perseguição constante, é graduada e mestre em Química pela antiga Universidade do Brasil, doutora em Economia e Filosofia pelo Instituto de Ciências Sociais de Moscou, doutora em História pela UF, professora aposentada de História do Brasil pela UFRJ e presidente do Instituto Luiz Carlos Prestes. É autora de livros fundamentais, como a biografia do seu pai, Luiz Carlos Prestes, um comunista brasileiro, e de sua mãe, Olga Benário Prestes, uma comunista nos arquivos da Gestapo. Também escreveu a coluna Prestes, cuja nova edição saiu agora, em 2024, em comemoração ao centenário do início da coluna Prestes, e além disso publicou suas memórias, Viver é Tomar Partido, em 2019, todos editados pela Boitempo. Hoje nós vamos falar de Luiz Carlos Prestes, de Olga Benário Prestes, da coluna Prestes, da vida e da memória dessa trajetória extraordinária da nossa convidada, da situação do mundo hoje e, claro, das perspectivas desse jovem, o socialismo. É um prazer e uma honra recebê-la no Subsolo, Anita Leocádia Prestes. Obrigada, o prazer é meu, né? Satisfação, isso até parabenizá-los pelo trabalho que fazem, né, de divulgação, né, e estou aqui à disposição de vocês. Muito bem, muito obrigado a você. Estamos aqui cercados aqui, eu estou diante, não sei se a gente consegue filmar, mostrar depois, diante de uma pintura do Luiz Carlos Prestes, muitas fotos aqui, a Leocádia Prestes, também uma personagem aqui, inclusive nós vamos citá-la, falar um pouco da história. Então é um momento muito importante para nós aqui do Subsolo nesse número 17, nessa edição 17, melhor dizendo. Bom, como eu disse, temos muitos temas, mas vamos começar falando de Luiz Carlos Prestes, né? Esse personagem fundamental, sem dúvida, o maior líder comunista da história brasileira e um dos maiores líderes da esquerda brasileira em todos os tempos, né? Um personagem fundamental para a gente entender o século XX. Mas, ao mesmo tempo, também um personagem desconhecido, em grande parte, e, por isso, atacado e diminuído, né? São muitos os adjetivos que uma certa historiografia, uma historiografia psicologizante, eventualmente uma historiografia, inclusive, anticomunista,
dá ao Prestes, né? Como ele sendo dogmático, pouco inteligente, como ele sendo um simples repetidor, né, das orientações de Moscou na época. E, por outro lado, também, durante muito tempo, objeto de um certo culto acrítico por parte de alguns, né? Afinal, quem foi esse personagem tão pouco conhecido, tão pouco estudado, tão sujeito a essas análises? Quem foi Luiz Carlos Prestes? E por que é importante conhecer hoje, em 2025, a história desse brasileiro? Bom, em poucas palavras, é difícil realmente definir Luiz Carlos Prestes, né? Mas foi, acima de tudo, um revolucionário, né? Inclusive, tem uma frase do sociólogo Florestan Fernandes, num dos livros dele, bastante interessante a respeito disso. Florestan dizia: Prestes não foi do comunismo para o socialismo, saltou da revolução ao comunismo. Quer dizer, antes de ser comunista, antes dele ingressar no Partido Comunista, ser aceito no Partido Comunista, ele já era um revolucionário que lutou de armas na mão, né, durante vários anos, ainda na década de 20, né, sendo um capitão do Exército Brasileiro na época, não? Fazia parte do movimento tenentista. Então, ele dedicou a sua vida a transformar o Brasil, revolucionariamente. Do início, né, ele era realmente um revolucionário, não? Um rebelde, um revolucionário. Isso se transformou, não? Posso dizer até que antes dele ser revolucionário, ele era um patriota indignado, né? Jovem, com 21 anos, lá no início das décadas de 20, já conspirando, né? Participando das conspirações tenentistas naqueles anos 1921, 22, indignado, né? Com a situação do Brasil e realmente numa atitude patriótica, né? Sem conhecimentos teóricos, pelo contrário, e apenas um jovem militar, né? A partir dali, quando ele participa já do movimento revolucionário dos tenentes, né, ele se torna um revolucionário que vai, né, estar à frente da famosa Coluna Prestes. Justamente esse ano estamos comemorando 100 anos do início, né, que começou lá no noroeste do Rio Grande do Sul, que foi uma marcha de 25 mil quilômetros de sul a norte do Brasil, de leste a oeste, né, que levou 2 anos e 3 meses, derrotou 18 generais do Exército Brasileiro sem nunca sofrer nenhuma derrota. Não foi derrotada, mas também não conseguiu seu objetivo, que era, na época, derrubar o presidente, Arthur Bernardes. Mas, como disse o cronista da coluna, o Lourenço Moreira Lima, não vencemos, mas não fomos vencidos. É um caso único na história brasileira. Um caso único na história brasileira, do movimento assim, de caráter militar e popular, ao mesmo tempo que as Forças Armadas no Brasil não conseguiram derrotar. Ao contrário, teve 18 generais, repito, do Exército Brasileiro derrotados. No meu último livro aí sobre a Coluna Prestes, tem lá o nome desses 18 generais. Então, realmente foi considerada assim, a maior marcha militar na história da humanidade, não se tem conhecimento de outra maior, né? Inovador do ponto de vista militar, né? Inovadora, porque adotou a chamada guerra de movimento, né? E, a partir daí, o Prestes, né, e outros dirigentes da marcha, né, se tornaram lideranças conhecidas. Então, a partir daí, o Prestes chegou à conclusão que o programa liberal dos tenentes não ia resolver os problemas da miséria com a qual eles esbarraram ao percorrer aí o interior do Brasil, né? A miséria do povo brasileiro, e que o problema era social, muito mais grave, era necessário estudar. E o Prestes propõe, né, o fim da marcha, eles emigram para a Bolívia e ele começa a estudar o marxismo. E já realmente se empolga com as obras de Marx, de Lenin, né? E a partir daí vai procurar ingressar no Partido Comunista, que afinal o aceita. Em 1934 ele se torna membro do partido. Então, a partir aí dos anos 30, a trajetória do Prestes é de comunista. Por isso que eu digo até num dos meus livros, né, que a trajetória dele é de patriota, revolucionário e comunista. E aí, a partir daí, até o final da vida, ele é uma liderança comunista no Brasil. Sim.
reconhecidamente, assim, a maior liderança comunista no Brasil, com grande repercussão na América Latina, conhecido, né, mundialmente, o Cavaleiro da Esperança, que foi isso, recebeu esse epíteto lá no final dos anos 20, né? Depois, que não foi do Jorge Amado. Mas o Jorge Amado utilizou. Esse nome surgiu ainda em 28, num jornal aqui chamado Esquerda, no Rio de Janeiro. Sim. Foi quando surgiu. Era um momento assim, de grande prestígio do Prestes, né, à frente da coluna, de uma maneira geral, da coluna Prestes. Então, o Prestes, a vida toda, dedicou a vida dele, né, toda a vida dele foi dedicada à revolução, à transformação revolucionária do país, né, à luta para acabar com as injustiças sociais, ter liberdade para todo o povo, né? Não uma liberdade só para as elites, né? Democracia para o povo e não só para as elites, como é a democracia no Brasil, né? E socialismo. Então, a vida dele foi dedicada a isso, a essa transformação. Sim. Eu digo até lá no final do meu livro, sobre a biografia dele, né? Que da mesma maneira como os revolucionários cubanos, né, aproveitaram e aproveitam, né, no seu processo revolucionário a herança de José Martí, sim, aqui os revolucionários brasileiros terão que conhecer e utilizar a herança revolucionária de Luiz Carlos Prestes. Sem dúvida, sem dúvida. Voltando um pouco para a coluna Prestes, né, um acontecimento, como você disse, em vários sentidos, sem paralelo, né, no mundo. Então, a coluna percorreu aí 25 mil quilômetros, né, mais de 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil, entre 24 e 27, né, enfrentando o governo oligárquico, mas ela tinha uma plataforma liberal, né? Não tinha uma plataforma de defesa dos direitos sociais, trabalhadores, não tinha essa perspectiva. Então, era embora com composição popular, né, no decorrer do desenvolvimento da coluna, era uma composição de oficiais, de militares e não oficiais também, soldados, mas de classe média, digamos assim, dos setores médios, que tinha uma pauta liberal, democrática reduzida, voto secreto, enfim, tinham ilusões de político honesto, de colocar um político honesto, enfim, uma pauta do ponto de vista, enfim, revolucionário, limitada, né? Mas você lembrou muito bem isso, né? E você cita isso, essa frase do Florestan, né? Que diz que ele fez o caminho inverso ao usual, que foi da revolução ao comunismo, e não o contrário. Você caracteriza a coluna Prestes como um movimento revolucionário na história brasileira? Aí tem que esclarecer bem. Eles se auto-intitulavam, né, os participantes, de revolucionários. Agora, realmente, do ponto de vista rigoroso da teoria marxista, não tinha, se não há transformações profundas das estruturas econômicas e sociais, não se pode considerar revolucionário. Mas o ardor deles, a disposição deles era de uma luta revolucionária, sem dúvida. Só que os objetivos eram limitados, eram objetivos liberais, né? Em grande medida cumpra-se a Constituição de 1891, Constituição liberal, né? Modelo norte-americano, que estava sendo descumprida por aqueles políticos oligárquicos. Na prática, faziam a política, né, das oligarquias, né, dos interesses oligárquicos. Era isso, né? Sim. Então, realmente, foi importante o movimento tenentista e a coluna, um movimento culminante dentro daquele movimento tenentista, que não foi derrotada, como já falamos, né? Porque criou o clima propício às transformações que vão ocorrer a partir de 30. Ou seja, acabar com aquele sistema de dominação oligárquica que vigorava durante a Primeira República. Sim. A partir de 30, nós vamos ter um desenvolvimento capitalista importante no Brasil. Sim. Agora, com todas, né, as consequências do capitalismo, né? De exploração capitalista, é outro tipo de exploração. Mas, Sim. de qualquer maneira, do ponto de vista sociológico, foi um avanço. Foi um avanço. Mas um avanço limitado, como sempre no Brasil, porque a participação popular era muito limitada. Essa aqui é a realidade. Foi isso que levou o Prestes a não participar, né, do poder em 30. Poder esse que lhe era oferecido na bandeja. Sim. Que ele era a liderança de maior prestígio, mais conhecida no Brasil, reconhecidamente, né? Mais do que o Getúlio Vargas.
Mas ele entendeu que não tinha... O Partido Comunista, que tinha sido criado em 1922, era muito pequeno, débil, ainda com pouca influência na sociedade, e não tinha um movimento popular organizado que lhe desse respaldo para fazer as transformações que ele achava que tinha que fazer, né? Transformações revolucionárias, realmente. Sim. Então, sem isso, ele entendeu que se ele aceitasse o poder, ele ia ser manipulado e usado por aquelas oligarquias. Ou então seria expulso, né? Seria posto para fora. Então, por isso ele não aceitou. Até hoje, muita gente não entende. Acha que ele teria um papel demiúrgico, né? E não entendeu o papel dos homens na história, né? Que os homens não fazem a história segundo sua vontade, sozinhos, né? Então, ele não poderia mudar o curso dos acontecimentos históricos sem ter organização, respaldo popular. Não havia isso no Brasil na época, né? E ele percebeu isso a tempo. Ficou sozinho, ele mesmo dizia, ficou sozinho. Sim. Mas a maioria dos tenentes, quase todos, aderiram à Aliança Liberal. Principalmente os principais, aderiram ao Getúlio. Isso aqui foi. Voltaram suas carreiras, receberam anistia e se tornaram generais, etc., do Exército Brasileiro. Né? Alguns muito reacionários, por sinal, que vão depois conspirar para a realização do golpe de 64. E o Prestes ganhou o ódio eterno das classes dominantes. Com certeza. A partir daí, realmente, é um dos motivos, né? Porque ele é o tempo todo, né, atacado, silenciado. Né? Quer dizer, é sabido isso. As classes dominantes sempre, aliás, isso não é novidade, né? Fabricam, produzem, né? As teorias e as concepções, né? Para defender seus interesses. Então, realmente, agora, em relação ao Prestes, interessa criar uma versão, né, negativa a respeito do Prestes, né, para neutralizar uma possível influência. Claro. Então, isso é feito cotidianamente. Né? Agora, essa década de 20, ela foi essencial, né, na história do Brasil e na história mundial também. A gente tem essa década onde surge o Prestes, né, e onde, digamos, a emergência do comunista, né, do líder de fato revolucionário. Você tem um amplo movimento de mudanças sociais, econômicas, culturais no Brasil e no mundo muito expressivo, né? Isso para chegar na passagem do Prestes, né, desse democratismo, você pode dizer assim, um pouco difuso, né, desse liberalismo, para o comunismo. Você tem as greves no final dos anos 10, né, as greves operárias, anarquistas aqui no Brasil, o movimento anarquista aqui no Rio, a greve operária em São Paulo, a Semana de Arte Moderna, a fundação do PCB, mesmo incipiente, pequeno, e, claro, no nível mundial, a Primeira Guerra, enfim, a Revolução Russa, evidentemente, né, não com a circulação de informações, enfim, que existe hoje, mas embora você diga que ressalte isso, que a coluna Prestes não tinha, por exemplo, informações sobre a Revolução Russa, não exercia influência marcante, né, sobre o Prestes e os demais. É interessante surgir uma liderança desse porte, né? É marcante surgir uma liderança desse porte nesse contexto, né? E é nesse contexto que ele, no decorrer, depois no final da coluna Prestes, ele, com a dissolução, enfim, com a ida para a Bolívia, que ele toma contato com a literatura marxista. Como é que foi essa transição? Ele percorreu o Brasil, conheceu a realidade dramática da maioria do nosso povo no interior do Brasil e teve acesso à literatura marxista. Como é que foi essa transição desse liberal democrata para o comunista? Um fator fundamental aí que ele mesmo falava sempre, né, é o contato com o interior do Brasil. Com a maioria da população brasileira. Na época, mais de 80% da população brasileira vivia no interior, né? E a coluna percorreu o interior, de sul a norte, de leste a oeste. Né? Percorreu 3 estados, mas ele não passou pelas capitais, até porque não tinha força para isso, né? Para atacar as capitais. Então, percorreu o interior de 3 estados do Brasil. O Nordeste foi muito importante, inclusive. Então, esse contato, ele sempre falava isso. Nós, oficiais do Exército, formados nas academias, né, das capitais, não tínhamos ideia do que era a miséria no interior do Brasil, a miséria do povo brasileiro. E aí viram isso de Prestes, né?
viram isso de perto. E isso causou um impacto muito grande em todos aqueles oficiais, né, que faziam parte da coluna. Mas no Prestes não foi só um impacto, assim, uma revolta, foi também uma consciência de que o problema social no Brasil era muito grave e que aquele programa liberal do tenentismo não ia dar solução para isso. Não era voto secreto que ia resolver isso, que era necessário mudanças muito sérias, mas ele não sabia quais. Então ele dizia, era um problema social muito grave, precisa ser estudado. E daí que ele vai propor, né, o final, o encerramento da coluna, né, a ida para o exílio. Eles atravessam ali, eles combatem até o último dia antes de atravessar a fronteira, né, com a Bolívia. Se exila na Bolívia ele vai conseguir trabalho lá com uma firma inglesa, né, para ele e para os soldados, para garantir recursos para que os soldados pudessem regressar ao Brasil, aos seus lugares de origem. Os oficiais estavam com processo na justiça, não podiam regressar, ficaram no exílio, né? Mas os soldados regressaram. E depois de um ano na Bolívia, ele vai para Buenos Aires. Antes disso, ainda no final de 1927, o Astrogildo Pereiras, que era secretário-geral do Partido Comunista, que tinha sido criado em 1922, né, vai à Bolívia por decisão do partido, né? Havia uma intenção do partido de se aliar a um movimento operário, que o partido considerava que dirigia, né? Com os tenentes, que era a força revolucionária que existia ali, que estava, né? Tinha tido importância ali no movimento. Então, o Astrogildo vai com esse objetivo conversar com Prestes e leva uma maleta de livros marxistas. Antes disso, já alguns jornalistas, né, enviados pelas cadeias de imprensa da época, né, porque há que dizer que em 27 o Washington Luiz tinha tomado posse, né, que era o novo presidente eleito. E houve uma certa abertura política, quer dizer, foi suspensa a censura à imprensa, não foi dada anistia, mas a censura foi suspensa do estado de sítio, que o Arthur Bernardes governou o tempo todo sob estado de sítio. Então, houve uma certa assim, democratização e, com isso, os jornalistas, a imprensa, tinha a cadeia do Assis Chateaubriand, viu? Mandam jornalistas para a Bolívia que fazem, por sinal, entrevistas muito extensas que saem nos jornais da época, né, aqui no Brasil. O Jornal e outros jornais que publicam páginas e páginas com fotos sobre a coluna, né, e sobre os seus comandantes, em particular sobre o Prestes. Isso faz o prestígio do Prestes e da coluna crescer muito. E alguns desses jornalistas já levaram livros marxistas para o Prestes também. Então, ainda na Bolívia, ele começa a estudar o marxismo. Esse encontro com Astrogildo, houve uma troca de opiniões. O Prestes, segundo ele contava, estava muito interessado em saber como é que era a situação na União Soviética. E o Astrogildo justamente tinha estado na União Soviética já várias vezes. Então, conversaram sobre isso, mas não chegaram a nenhum acordo, a nenhuma aliança com o Partido Comunista. O Prestes ficou de estudar. Tá. E aí ele vai para Buenos Aires. Buenos Aires era um grande centro na época, com livrarias em que, diferentemente do Brasil, se podia comprar livremente o Capital de Marx e outras obras marxistas, coisa que no Brasil só circulava clandestinamente. Não era possível adquirir assim legalmente. Então ele vai se dedicar muito, apesar da penúria, das dificuldades econômicas, ele vai se dedicar muito a estudar. E vai ficar empolgadíssimo com o que ele descobre nas obras marxistas, viu? Com o Estado e a Revolução, o livro de Lênin, com o Capital de Marx, e outras obras que ele consegue ter acesso. E a partir daí ele chega à conclusão que a Revolução no Brasil tem que ser comunista. Quer dizer, ele mesmo diz, ele era um cristão novo ainda. Ainda com nenhuma experiência, só a experiência da coluna, né? Mas ele vai bater nas portas dos comunistas. E Buenos Aires era um grande centro do movimento comunista latino-americano. E tinha também uma representação da Internacional Comunista. Então ele vai ter contato com dirigentes comunistas de vários países da América Latina, que circulavam por Buenos Aires, vai ter contato com a direção do Partido Comunista Argentino, que estava legal na época, e mesmo dirigentes aqui do PCB, né,
iam a Buenos Aires e ele teve contatos com todo esse pessoal, né? E ele começa a querer ingressar no Partido Comunista aqui no Brasil. Só que os comunistas tinham uma grande desconfiança em relação a ele. Era uma época de muito sectarismo do movimento comunista internacional, inclusive aqui também, né? E consideravam que o Prestes, o que aliás era verdade, era um líder pequeno burguês, sem dúvida. Era um líder pequeno burguês. Então desconfiavam muito, e depois com um prestígio muito grande, como ele tinha na época, podia, digamos, abafar o partido, né? E então eles tinham não aceitavam de maneira nenhuma o ingresso do Prestes. Ele ficou batendo na porta e não era aceito e tal, mas ele vai evoluindo, chega ao lançamento em maio de 1930, né, do seu famoso Manifesto de Maio, que é um escândalo no Brasil, porque embora ele não se diga diretamente comunista, mas ele faz a divulgação da orientação política do Partido Comunista na época, que era a Revolução Agrária e Anti-imperialista. Então, ele defende essa ideia. Isso, quer dizer, ficou na cara que ele tinha aderido ao comunismo, e então aqui as classes dominantes, a imprensa, né, foi assim, um escândalo, né? Foi um ídolo que desabou naquele momento. Porque até aquele momento o Prestes era comparado assim, aos grandes líderes militares, né, da história, Aníbal, a marcha de Aníbal, e ia por aí afora, né? Era assim, um negócio bem exagerado, por sinal. E aí realmente desabou aquele ídolo, passou a ser execrado. Tem o Juarez Távora é um dos tenentes mais ativos, né, em combater o Prestes naquele momento. Existem várias cartas dele, assim, muito significativas, né, violentas até, né, e de uma maneira geral, né, os ex-companheiros tenentes, né, ficaram todos indignados com ele. Praticamente ninguém aderiu, ele ficou sozinho. E a maioria dos tenentes naquele momento já tinha aderido ao Getúlio Vargas e ia participar do movimento de 30. Sim. Embora o decisivo no movimento de 30 não foi o tenentismo. Às vezes, se o Prestes tinha sido antes, né, escolhido pelos tenentes para ser o chefe militar, né, da Revolução de 30, na hora que o Prestes não aceita mais esse papel, e ao contrário, vai se declarar praticamente comunista, né, quem é que a liderança do Getúlio Vargas vai procurar para ser o chefe militar? Simplesmente o Góes Monteiro. Pedro Aurélio de Góes Monteiro. Um militar, na época era tenente-coronel, né, que vai ser depois rapidamente promovido a general, que tinha combatido os tenentes, por sinal, de armas na mão. Sim. Tanto no Paraná, como depois na Bahia, a própria Marcha da Coluna, ele combateu, quer dizer, era um general governista, um militar governista, sim, bastante oportunista para perceber, né, que o Washington Luiz não tinha futuro e que era melhor ficar com os vitoriosos que com os derrotados. Sim, sim. Então ele vai... Depois foi ministro da Guerra, né? Foi. Depois ele foi uma figura-chave no governo pós-30, né? No governo provisório do Getúlio Vargas, em todo aquele período do Estado Novo. Quer dizer, pode-se dizer, ele é um cara inteligente, preparado, e praticamente foi ele que, através da chamada doutrina Góes, que hoje em dia já é mais conhecida, né, elaborou um projeto, né, de transformação do Brasil autoritário, centralizado, descambou, levou ao Estado Novo. O golpe de 37 é o Estado Novo. O projeto é do Góes Monteiro, aceito pelo Vargas. Existe uma carta do Góes Monteiro, em 34, que está aí na Fundação Getúlio Vargas, né? Na época era secreta, mas, enfim, hoje em dia está ali acessível ao público, uma longa carta em que ele expõe o projeto de transformação do Brasil, transformação do Brasil e do Exército. E o Góes Monteiro, inclusive, vai fazer uma limpeza no Exército, e o Exército vai mudar muito das características. Aquele Exército da época do tenentismo não vai existir mais, vai ser muito diferente, a partir dessas transformações iniciadas pelo Góes Monteiro nesse período. Então, isso é importante entender. Hoje em dia, muita gente não conhece, isso é pouco explorado, esse papel do Góes Monteiro. Eu tive um ex-aluno que fez uma tese muito interessante a respeito disso, né? Dessas transformações que levaram, né, a que o projeto fosse um projeto autoritário, o projeto do Getúlio Vargas, né, que levou a acabar com a autonomia dos estados,
não por acaso, logo depois do golpe do Estado Novo, né, o 10 de novembro de 1937, se realiza uma cerimônia aí no Praça Pública, aqui no Rio de Janeiro, de queima das bandeiras estaduais. Quer dizer, o discurso era muito contra o comunismo, mas na prática sabia que o comunismo já em 1935 tinha sido, né, isso, sofrido uma derrota muito séria, não era um perigo mais. O grande perigo era o poder dos estados, acabar com a autonomia dos estados. Sim, sim. E realmente isso foi feito sem resistência. A única resistência foi do Rio Grande do Sul, em que aí o Getúlio mandou isso intervir. O Góes Monteiro foi para lá intervir, o governador teve que se exilar, foi para o Uruguai, não, era Flores da Cunha. General, né? General. Não, era civil. Não, Flores da Cunha era civil. Era o governador do estado. O Góes Monteiro foi para lá para intervir e assegurar, compreende, o êxito do golpe. E os outros estados, inclusive São Paulo, tal, todos capitularam. Existe um livro, aliás, lá do CEPEDOC, da Fundação Getúlio Vargas, que até de uma forma interessante chama o golpe silencioso. Realmente o golpe foi dado com aceitação de todos, quer dizer, foi muito bem preparado. Okay? Sim. Preparado a partir de dentro. Agora, relacionando inclusive com a insurreição de 1935, a gente tem a questão dos militares, né? Até 1964, mesmo com a formação do Exército, se a gente voltar ao século XIX, depois com essa reforma do Góes Monteiro, a gente tinha setores nacionalistas, né? Dentro do Exército houve uma repressão, enfim, no pós-64, muita gente foi, enfim, destituída, etc. E hoje parece que não resta nenhum resquício disso, de nenhum setor nacionalista. O Prestes foi um militar brilhante, né? Mas formado nesse contexto, nesse período do Exército. Como é que você vê, aí de uma forma mais geral, enfim, chegando aos dias de hoje, a relação da esquerda com os militares, com a questão com o entendimento, na verdade, dessa questão militar? Olha, tem períodos, né? Na década de 20 tinha o tenentismo, que realmente foi uma força de... Isso não é correto dizer que é revolucionária, né? Mas um movimento de contestação. Sim. Importante. Naquele período, figuras como Prestes adquiriram um grande prestígio. Só que, eu já falei aqui há pouco, né? Depois de 30, com o Góes Monteiro à frente e o Getúlio dá carta branca para o Góes Monteiro, ele vai fazer uma reforma capital, principalmente utilizando a derrota dos paulistas e a vitória do governo na revolta de São Paulo, a chamada Revolução de São Paulo de 32, né, que o Góes Monteiro teve à frente, inclusive, né, da derrota dos paulistas. Depois disso, ele mesmo tem, enfim, relatos dele contando como ele fez uma transformação profunda no Exército, com o aval do Getúlio. Quer dizer, com isso, aqueles militares mais progressistas e tal foram afastados. Eu acho que é um dos grandes problemas que a esquerda, os comunistas, inclusive em 1935, não sabiam, não se sabia disso. Então, não sabiam que o Exército não era mais aquele dos anos 20. Achava-se ainda que o Prestes tinha um grande prestígio, que o Prestes, conclamando, os militares se levantariam. Lendo engano, não era mais assim. Tinha ainda, claro, militares comunistas, inclusive muitos que não eram comunistas, mas eram simpáticos, participaram da Aliança Nacional Libertadora, participaram de 1935, alguns na cadeia, na prisão, ingressaram no partido. Foi o caso do Apolônio de Carvalho, foi o caso de vários deles que não eram membros do partido e ingressaram no período da prisão, quando estiveram presos, porque tinha um coletivo comunista e tal, então o prestígio do Prestes era muito grande, então eles ingressaram no partido. Mas, então sempre teve, a partir daí, uma ala de esquerda e até comunista, né? O partido tinha um trabalho nas Forças Armadas, mas era pequeno, não podemos exagerar isso. Depois houve vários momentos de, enfim, em que esses militares comunistas eram, por um ou outro motivo, postos para fora. Nos anos 50 houve uma limpeza dessas, né? E em 64 a limpeza foi geral.
Aí tem até um filme do Silvio Tendler, né, que mostra bem isso, né? Parece que foram 6 mil, se eu não me engano, militares expulsos. Nem todos eram comunistas, evidentemente, mas gente progressista, de esquerda, nacionalista e tal, foi todo mundo posto para fora. Então o exército, a partir daí, se passou a ser um exército muito reacionário, né? Quer dizer, a formação que eles recebem, inclusive lá na Academia das Agulhas Negras, é fortemente anticomunista, né? E mesmo dos recrutas, várias pessoas me falaram a respeito disso, né? Quer dizer, os recrutas recebem uma formação assim anticomunista virulenta. Bom, a gente viu isso muito nos últimos anos aí. E o curioso é que ainda, se voltar aí a 2016, desde 2016, tinha setores da esquerda que diziam que havia setores nacionalistas dentro das Forças Armadas. Eu acho que não existe, não. Quer dizer, todas as informações que se tem, que isso acabou. Inclusive, a maioria desses militares, né, da oficialidade, né, eles consideram que o Brasil tem que estar alinhado com os Estados Unidos. É a geopolítica do Golbery, Couto e Silva, né? O Brasil, historicamente, geograficamente, né, está situado aqui no continente americano e seu destino é seguir os Estados Unidos. E você veja, tem naquele setor da Marinha dos Estados Unidos, que fica no sul dos Estados Unidos. Comando Sul? Comando Sul. Tem um general brasileiro atuando lá. Que até hoje não tem explicação por que esse general está lá. Um enviado, é verdade. Né? É um general brasileiro, não sei o nome dele, que participa disso aí. Quem decidiu isso? Por que isso? Compreende? Quer dizer, então, o Brasil está numa situação aí, os militares brasileiros estão subordinados aos americanos. E a passagem do Haiti, né, desses generais que foram para lá, inclusive o Heleno e outro, né, eles voltaram inteiramente com a cabeça, de Brasil alinhado com os Estados Unidos. Isso é forte, está muito arraigado neles. Um papel vergonhoso. E vocês veem que nesses governos do Lula, no primeiro, no segundo, né, no governo da Dilma e agora, não se tomaram medidas para mudar a formação dos militares. Eles continuam recebendo a mesma formação, profundamente anticomunista, né, e assim de submissão aos Estados Unidos. Sim. É isso. É a formação que eles recebem. Então mudou muito, não é o exército mais da década de 20. Sim. Não, em que havia rebeldia tenentista, né? Havia. Sim. Essa é uma história, enfim, a ser contada também, né? A gente tem poucos livros sobre isso, tem as pesquisas, como você falou aí, mas não de grande circulação. Como é que aconteceram essas ondas, digamos assim, esses fluxos, né? E vamos lembrar que o exército também formado num contexto de repressão social e etc., mas que mesmo assim ainda, enfim, formou militares não alheios à realidade do seu povo, né? Mas que isso foi... foi em outro período. Foi em outro período, continuamente, enfim, expurgados, né? Agora, falando um pouco da Olga Benário, né? Olga Benário, sua mãe, era uma militante comunista na Alemanha, num período efervescente, enfim, comunista desde muito jovem, né? Em 1928 vai para a União Soviética, né? Militar, estudar, enfim, é lá que ela conhece o seu pai, Luiz Carlos Prestes. Ela é designada para acompanhá-lo, né, numa missão ao Brasil contra o fascismo, enfim, no contexto da ANL, em 35, e eles são presos, né, logo em seguida, a insurreição, melhor dizendo, e, se não me engano, no dia seguinte, enfim, na repressão, alguma coisa assim. Em março, eles são presos em março. Em março. 5 de março, de 36. E a Olga Benário é presa e extraditada para a Alemanha em 1936, e é extraditada grávida de você. Né? 7 meses de gravidez. 7 meses de gravidez. A extradição da Olga é tomada como uma vingança quase pessoal, ou pelo menos é assim divulgada, né, em muitos livros e muitas interpretações, como uma vingança quase pessoal do Getúlio contra o Prestes. Né? Por esse acontecimento brutal e pelo alinhamento que o Prestes teve posterior, né, com a posição do Getúlio Vargas, o Prestes é muito cobrado e muito criticado
até hoje, como se ele tivesse apoiado o carrasco da sua companheira, enfim, da mãe da sua filha. Como é que você descreve esse acontecimento e as consequências desse acontecimento, que foi a extradição da Olga para a Alemanha nazista? Isso aí, aliás, sempre me colocam essa questão, né? O Prestes, ele deixou bem claro, inclusive ele falou a respeito disso muitas vezes, que ele colocava acima dos interesses pessoais os interesses do povo brasileiro. Então ele explicava que naqueles anos, estamos aí no início da década de 40, né, 42, 43 e tal, 44, né, não havia questão mais importante, né, na arena mundial do que a derrota do nazifascismo. E na medida em que Getúlio Vargas, que era um político muito hábil, né, muito esperto, percebeu, né, que o nazismo, o hitlerismo, os países do eixo iam ser derrotados na guerra, né, que era mais interessante, principalmente depois da Batalha de Stalingrado, que foi decisivo. Ali foi início de 43, né, que termina essa batalha, e que foi algo decisivo. Mudou, né, a correlação de forças. A partir dali, o exército soviético vai avançar sobre Berlim, né? Em direção a Berlim. Demora ainda, porque a resistência é muito grande do nazismo, mas, de qualquer maneira, é o avanço, né, do exército soviético rumo a Berlim. E o Getúlio vai entender que a vitória vai ser dos aliados. Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética, que era a força mais importante. Então, ele vai aderir, né, aos poucos, ele é muito hábil, né? Ele vai devagar e tal, mas ele vai aderindo, vai tomando medidas de liberalização do regime. Quer dizer, o Estado Novo, já no início de 45, já não é mais o Estado Novo. Já está tomando uma série de medidas de abertura, né? Então, o Prestes vai apoiar essa posição do Getúlio Vargas e dizer: nós, comunistas, temos que apoiar e, inclusive, participar da luta contra o nazifascismo. Tanto que os jovens comunistas, na época, muitos se alistam na febre e vão lutar na Itália contra o nazifascismo, né? Que é algo importante, né? Então, inclusive comunistas, como você citou, os comunistas, tem vários militantes comunistas, jovens, né? Que se alistam e vão para a Itália participar da luta contra o nazifascismo. Então, a posição do Prestes era essa, que, acima de tudo, naquele momento, se o Getúlio estava, né, do lado, né, das forças que lutam contra o nazifascismo, vamos apoiá-lo. Era isso. E aí ele dizia que, se ele fosse pensar no problema pessoal dele, ele muitas vezes falou isso, sim, em conferências, muita gente deve ter ouvido. Dizia: se eu fosse pensar no meu caso, quando eu saí da prisão era para dar um tiro no Getúlio. Ele dizia isso. Mas não era essa posição. Ele era, acima de tudo, um político, um revolucionário que tinha responsabilidade, que tinha sido eleito, né, na conferência do partido, que se realizou em 1943, secretário-geral do partido. Então, ele tinha uma responsabilidade muito grande. Naquele momento, não era o problema pessoal dele. E depois, como sempre, né, a imprensa, né, a historiografia, a serviço dos interesses dominantes, procura caricaturizar e atacar o Prestes, né, moralmente, inclusive fabricando mentiras, por exemplo. Aí dizem que o Prestes abraçou o Getúlio, apertou a mão do Getúlio. Eles não tinham relação pessoal? Nenhuma relação pessoal. Se encontraram. Isso, eventualmente, né, existe uma foto que é muito usada contra o Prestes. Dizem até assim: se você não presta muita atenção, pode parecer que ele está segurando o microfone do Getúlio. Mentira. Olhando atentamente, você vê que não é isso. Inclusive, a manga do casaco não é a manga do casaco dele. Mas, enfim, inventam isso. É um comício que se realizou no final de 1947, acho que em novembro de 47, em São Paulo, de um político paulista que era candidato a vice-governador. Era eleição só para vice-governador, não sei nem por que mais, não me lembro agora. Cirilo Júnior era o nome dele. E ele era apoiado pelo PTB, cujo chefe do PTB, dirigente máximo, era o Getúlio Vargas, e pelo PCB,
cujo dirigente máximo era o Prestes. Então, tanto Prestes como Getúlio compareceram ao comício para apoiar o Cirilo Júnior. Falaram nesse sentido, mas sequer se cumprimentaram, não apertaram mão. O Prestes nunca apertou mão do Getúlio, nunca se encontrou com o Getúlio, a não ser nessa ocasião. E na medida em que o Getúlio era senador também, e o Prestes foi senador naquele período, 46, 47, houve ocasião em que parece que, enfim, se encontraram no mesmo elevador, mas o Prestes não apertou mão. No máximo, fazia um aceno de cabeça, boa tarde e tal. Nunca passou disso. Prestes nunca se encontrou com Getúlio, não teve nenhum relacionamento pessoal com ele. E, ao contrário, dizia que a extradição da Olga, da minha mãe, foi a maneira que o Getúlio encontrou de torturá-lo. Porque ele não foi torturado assim fisicamente, porque seria um escândalo muito grande na Europa e nos Estados Unidos. Sim. Ele era conhecido como Cavaleiro da Esperança, né? A campanha Prestes era muito forte na Europa e nos Estados Unidos, a campanha pela libertação dos presos políticos aqui no Brasil. Então, se o Prestes fosse torturado fisicamente, isso teria uma repercussão muito grande. Então, ele dizia que a maneira de torturá-lo foi a extradição da Olga, que sabia-se que era extradição para morrer, né? Claro. E tem alguns defensores aí de Getúlio Vargas que dizem que não foi ele o responsável, foi o Supremo Tribunal Federal. Não é verdade, porque o Supremo, sem dúvida, votou no sentido de não conhecer a situação, desconhecer. Tem um advogado, né, que isso pleiteou, né, não era nem a libertação da Olga, que ela permanecesse no Brasil. Podia permanecer presa, mas não fosse extraditada. Sim, até porque, legalmente, ela sendo mãe de uma criança brasileira, ela não podia ser extraditada. Legalmente, isso não podia ser feito. Mas o Supremo Tribunal Federal permitiu isso. Mas quem assinou a ordem de expulsão, existe isso, foi o Vicente Raul, que era ministro da Justiça, e o Getúlio. Os dois assinaram essa ordem. Tem um documento. Tem um documento. Então, essa responsabilidade não pode ser tirada do Getúlio Vargas. Ele era presidente, ditador, inclusive. Se ele quisesse, não tinha feito isso. Claro. Porque o advogado não pedia nem a libertação dela, permitia apenas que ela, mesmo presa, ficasse no Brasil, até para cumprir a Constituição, porque ela estava esperando um filho de brasileiro e não podia ser, portanto, legalmente extraditada. Quer dizer, ela foi extraditada na calada da noite, né? No momento da Alemanha nazista, com preconceito, enfim, com a perseguição, melhor, aos judeus. E ela, inclusive, e comunista. Foi assassinada principalmente porque era comunista, né? Agora, os arquivos da Gestapo aí, que eu tive pesquisando, mostram isso claramente. A principal acusação dela era ser comunista e mulher do Prestes. O que você... Depois eu volto a uma questão anterior com relação a Olga, mas o que você, na sua biografia sobre a Olga, descobriu nos arquivos da Gestapo que não tinha sido revelado até então? Várias coisas interessantes, porque esses arquivos só foram abertos agora, em 2015. Né? Eles foram levados apreendidos pelo exército soviético, quando tomou Berlim, e levados para a União Soviética. E ficaram lá, ninguém tinha conhecimento, nem sabia que existiam. E agora, em 2015 foi que foram abertos, digitalizados, estão na internet, eu até dou o endereço lá no meu livro, né? Qualquer pessoa pode acessar. E houve um acordo entre a Rússia e a Alemanha para digitalizar e isso disponibilizar. É um arquivo gigantesco, enorme, e é interessante que a pessoa sozinha, assim, isolada, né, que tem o maior dossiê é a Olga. Dava uma importância muito grande a ela, portanto. E realmente tem muita coisa que foi uma pena que a minha tia já tivesse falecido, porque ela era a pessoa que conhecia mais isso. Foi ela que teve maior contato, né? E, enfim, até nos trâmites, né? Para me salvar e tentar salvá-la também, né? E muita coisa que ela não sabia, porque ela contava tudo aí para gente, né? Inclusive deu depoimento para o Fernando Moraes, né? Que publicou no livro. Então, realmente, primeiro, que a principal acusação contra ela não era ser judia, era ser comunista. Era isso, a principal acusação. E depois o seguinte, que eles queriam que ela delatasse os companheiros, e na medida em que ela peremptoriamente dizia que jamais faria isso, então era ser castigada. Ela seria libertada
Ela poderia, talvez, ter sido libertada. Se delatasse. Teve alguns companheiras dela que foram libertadas, desde que tivesse um país que desse asilo, né, e mandasse recursos para ela poder viajar. Então, a campanha Prestes tinha 3 países que davam asilo para ela. Tinha o México, a União Soviética e a Inglaterra. Inclusive, os vistos chegaram nas embaixadas desses países. Aí no arquivo tem, assim, por exemplo, o consulado da Grã-Bretanha mandando telegrama lá para a Gestapo, dizendo, chegou o visto, viu, e a passagem para fulano de tal poder viajar para o México. Aí eles diziam, jamais enquanto não falar, tem que falar. E aí ela era castigada, frequentemente era chamada para... Ela estava já no campo de concentração, né? E que assim que eu saí de lá, ela foi transferida para o campo de concentração. 36 foi extraditada e foi para uma prisão em Berlim. Uma prisão de mulheres em Berlim, que é onde você nasceu. Então, prisão de mulheres não era campo de concentração, felizmente. E ficou com você até os 14 meses de idade. Aí, na hora que, afinal, a minha avó conseguiu me resgatar de lá, né? Imediatamente, um mês depois, ela já estava no campo de concentração. Aí era... 38. 38, fevereiro de 38. Aí era outra barra, não é claro? Muito mais pesado. E ela sobreviveu 4 anos ela sobreviveu, em vários campos ou em um campo? Primeiro tinha um campo ali no sul da Alemanha, depois foi transferida para Ravensbrück. Ravensbrück, né? 39 foi inaugurado esse campo. Era um campo só de mulheres, né? Tem um livro no Brasil traduzido sobre esse campo. Tem um livro de uma jornalista inglesa, até eu estive com essa jornalista. Ela fez uma pesquisa bem detalhada sobre Ravensbrück, né? Então, ela estava no campo de concentração e, frequentemente, era levada a Berlim, a sede da Gestapo, para interrogatórios, né? Aí ficava trancada lá numa cela, sendo interrogada permanentemente e fazendo pressão para que ela falasse. Inclusive, diziam isso. Olha, se você falar, você vai poder encontrar de novo com a sua filha e tudo, fazer esse tipo de pressão. E ela sempre dizia, até, tem uma frase dela num desses depoimentos, né, que eu utilizei como epígrafe no meu livro, né? Ela disse, se outros falaram, eu jamais o farei. Quer dizer, então ela teve assim, uma firmeza muito grande. E os nazistas ficavam possessos com ela, né? Possessos. A gente vê porque os alemães são muito detalhistas, né? Então, nesse arquivo da Gestapo, eles dão detalhes, assim, sabe? Muito detalhe. Sim. Registravam tudo registrado. Né? Naturalmente, eles não pensavam que isso ia depois ser pesquisado pelos pesquisadores, né? Então, e depois a preocupação deles, você vê também com eles tinham preocupação de já que havia essa campanha para me libertar, e essa campanha incomodava muito, a campanha Prestes incomodava muito também. A gente vê pelos telegramas que o Hitler recebia, o Himmler, viu, as autoridades da Alemanha nazista recebiam. Era uma campanha internacional. Internacional. Dos Estados Unidos, da França, de vários países europeus, pressionando pela libertação da Olga e pela libertação minha. Então, era uma pressão muito grande que incomodava. Sim. Então, a Olga eles não iam deixar mesmo sair. E um papel importante, fundamental, da sua avó. Com certeza. Ela foi muito foi uma combativa. guerreira claro que ela países, tinha um apoio, né? Não existia Comitê Prestes em Paris que dava um apoio, né? A Internacional Comunista dava apoio, né? Enfim, foi todo um trabalho coletivo. Mas a figura que estava à frente, que aparecia, ela foi 3 vezes Alemanha nazista, inclusive acompanhada não só pela Lígia, como por delegações de mulheres. Eu também fico emocionada, né? Por delegações de mulheres ali da Inglaterra, da Suíça, da França, que iam com ela. É uma história emocionante. E ela nunca conseguiu ver a Olga. Você quer ver? Não deixava. Ela pedia, olha, não vou falar com ela, vou só ver, conhecer, porque ela não conhecia. E ainda assim, naquelas condições terríveis, a Olga viveu 4 anos em campos de concentração. Bom, isso já no campo de concentração, isso foi depois, né? Nessa época ela estava na prisão. Na prisão ainda tinha certas... Você vê, eles tinham preocupação de, já que havia campanha, e que afinal eles resolveram me entregar para minha avó, para a Leocádia, porque eles consultaram a outra avó, que era a favor de Hitler, né? E a outra avó, isso agora eu vi aí
A outra avó era hitlerista? Era judia e a favor do Hitler, né? Defendia o Hitler. Sempre foi. E estava na Alemanha. Estava na Alemanha, morava em Munique. E não foi presa, não foi... Depois foi presa, mas nessa época não, né? Então foi consultada se ela queria a neta. Ela disse que não, filha de comunista jamais, né? Porque a Olga, quando saiu de casa, saiu brigada com ela, né? Porque ela era uma dama da sociedade, filha de banqueiro, né? O avô, o marido dela, o pai da Olga, era um homem progressista, um social-democrata. Mas ela não, ela era uma dama da sociedade, bem reacionária, né? E a Olga não se dava com ela. E, claro, ela não quis saber de mim, né? E qual foi o destino dela? Ela, depois, em 43, o Hitler estava precisando muito de dinheiro, então expropriava os judeus ricos. Ela era uma judia rica, ela tinha dinheiro. Ela e o filho, né? E então, irmão da Olga, que era o mais velho, né? Morava com ela. Então, eles foram expropriados e mandados para campo de concentração. Os dois morreram em campo de concentração. Morreram em campo de concentração. Ela morreu em Treblinka, parece que foi, e ele em Auschwitz. Então você vê a história trágica, né? Trágica. Mas aí, na medida que eles resolveram me entregar para a Leocádia, a preocupação deles era o que vai se dizer na Europa, né? Qual vai ser a repercussão. Eu tinha que ser entregue em bom estado. Então, foi sorte até para mim. Então, eles cuidavam isso, que eu fosse bem alimentada, viu? Com a saúde em ordem, viu? Para a imprensa marrom no Ocidente, viu? Não isso falar mal do Terceiro Reich. Isso é interessante. Isso tem páginas e páginas lá nos arquivos, viu? A respeito dessa preocupação deles. Isso em 38. 37, né? Durante o ano de 37. Né? Isso estava em entendimentos, porque tinha um grande advogado francês ligado ao Comitê Prestes, que foi várias vezes a Berlim, ele tinha contato lá na Alemanha, né? No sentido de organizar esse meu resgate. E aí, em 38, você saiu com a sua avó da prisão ali e foi já para com onde? a minha avó e os advogados. Fomos para Paris. Fomos para Paris. E foi tensão nervosa, a Lígia contava até o último minuto. Imagina. Porque eles me entregaram para elas, né? Elas foram junto com o advogado, e tinha um advogado alemão, antifascista, que também participava. Então, eu fui entregue, elas pediram muito que a Olga visse, pelo menos. Disseram, não, você está pedindo impossível. Não podia. A Olga não pôde nem saber para onde que eu estava indo. Aí depois eu li as explicações lá que eles davam para eles mesmos, né? A Olga não podia saber porque ela podia mandar alguma mensagem secreta na roupa da criança. Então ela não podia saber para onde que eu estava sendo levada. Entendeu? Ela só foi saber uns 2 dias depois, quando chegou um telegrama da minha avó enviado de Paris. Né? Então era um negócio assim, muita crueldade, né? Absurda, uma crueldade absurda. Então, elas pediram muito que a Olga, pelo menos, visse que eu estava sendo entregue para a avó. Disseram, a senhora está pedindo impossível. Então, não foi possível. Mas aí a Lígia contava, né, que elas saíram dali, foram para um hotel, até acompanhadas pelo advogado. E o trem para Paris só saía à noite. Então, diz que foram horas de uma aflição terrível, porque os tiras secretos, os policiais, rondavam o tempo todo. E elas tinham muito medo que eu fosse sequestrada de novo. Sim. Até porque me entregaram um passaporte, entregaram para elas, não um passaporte, que eu ainda tenho guardado aí. Acho que eu reproduzi lá no livro, né? Isso, em que eu era só Anita Benário. Então, não tinha nada que ligasse a Leocádia, nem a Lígia. Podia ser uma criança roubada, né? Não tinha nenhuma informação que eu tinha a ver com elas, né? Então, elas estavam com muito medo que me sequestrassem. Diz que o tempo todo, até de noite, ainda na estação de trem lá, ferroviária, esperando o trem, né? Enfim, elas passaram. A sua tia Lígia era bem jovem na época. Na época ela tinha 22, 23 anos. Que é uma pessoa fundamental também na sua vida, na sua formação. Foi. E ela foi que a minha avó sozinha não aguentaria isso. Quer dizer, ela que deu todo o suporte, todo o apoio, né, ali, para aguentar aquela situação, que era uma situação muito, muito tensa, né, muito difícil. Você, evidentemente, não tem, pela idade, memória da sua mãe. Não, mas não o que contam da sua mãe como
pessoa, enfim, ela era uma militante desde muito cedo. Como é que ela era, mas em termos de personalidade? Dizem, inclusive eu depois estive na Alemanha já em 1961, a primeira vez que eu fui à Alemanha. Aí tive contato com muitas companheiras que a conheceram, inclusive estiveram presas junto com ela. Né? E contavam isso, que ela era uma pessoa muito humana, muito solidária, tá vendo? E também sempre muito preocupada em levantar o ânimo dos outros. Fazer ginástica, isso, se vestir o melhor possível dentro das condições, né? Quer dizer, não se entregar. Sim. Todas elas falavam isso, sabe? E, em geral, ela contava com uma admiração muito grande das companheiras de prisão, daquelas que sobreviveram, né? Que grande parte morreu. E o seu pai você conheceu com 9 anos de idade, não é isso? Ia fazer 9, um pouquinho Ia antes. fazer 9 anos, antes você se correspondia com ele, etc. Eu já conhecia bastante, porque nunca me esconderam a história, né? Sim. Então, tanto a minha avó, que depois a Lígia, sempre eu conhecia a verdade, sabia tudo, né? Não, quer dizer, eu nunca tive um choque assim muito grande. Nós estamos num apartamento aqui, você disse, antes da gente começar a gravação, num prédio, né, em que o Prestes morou, frequentou também esse apartamento aqui durante muitos anos, mesmo depois de mudado, enfim, você está aqui há bastante tempo. Como é que era o Prestes? A imagem que se tem é que ele era uma seta, né, que ele estudava muito, mas que era muito comedido. Como é que ele era? Não, ele era uma pessoa também bastante humana, bastante compreensiva, gostava muito de um bom papo, com pessoas que ele gostasse, evidentemente, não com qualquer um. Né? Ele era uma pessoa, assim, até para a educação que ele recebeu, ele era reservado, né? Não era uma pessoa expansiva. Mas gostava de conversar com as pessoas com quem ele se dava bem, né? Aí eu estive lendo aí na historiografia, memórias e tal, tem uma pessoa lá, não vou nem dizer o nome, que diz que o Prestes não ria nunca. Isso é uma mentira, não é verdade. Não? É meio difícil até não rir, né? Não, ele ria também, não ria à toa, não, mas quando tinha alguma coisa engraçada, ele ria. Ele era uma pessoa normal, conversava normalmente, era uma pessoa que ouvia muito os outros. Também dizem muito isso, que ele não ouvia, só falava sozinho. Eu não conhecia esse aspecto. Ao contrário, ele ouvia, considerava, inclusive quando ele chegava à conclusão que ele estava errado em algum ponto, ele mudava de posição, mas não mudava assim rapidamente. Né? Ele mudava de posição quando ele chegava à conclusão que os argumentos que lhe tinham sido apresentados eram corretos. Tanto que você vê, ele com 80 anos, né, escreveu a Carta aos Comunistas, fazendo uma crítica muito séria e uma autocrítica muito séria da atuação à frente do PCB. Quer dizer, ele entendeu, né, o erro que havia na política do PCB, não porque isso tenha sido feito por maldade, mas as próprias condições do atraso cultural brasileiro, né? Em que durante décadas se considerou que precisava fazer uma revolução anti-imperialista e antilatifundiária para depois tratar do socialismo. Né? Todos nós acreditávamos nisso, eu também acreditei. Sim, o etapismo e tudo mais. E foi o etapismo e tal, mas ele depois chegou à conclusão que isso estava errado, que precisava mudar. E aí não teve isso, não teve vergonha, não teve isso, nada o deteve na decisão de mudar. Diferentemente da maioria daqueles dirigentes do PCB, que não queriam mudar. Foi o motivo que ele rompeu. Porque... A trajetória do Prestes, né, no PCB teve vários momentos, né? Então você ressaltou em outras oportunidades essa autocrítica, né, ao contrário do que se diz, enfim, que ele fez autocrítica em diversos momentos, mas essa trajetória no PCB teve vários momentos de alinhamento com a política oficial da União Soviética, momentos de cisão, momentos de ruptura dentro do PCB, onde lideranças importantes saíram, no pós-64, e, por fim, uma ruptura final, né, no final da vida, enfim, ele se desliga do PCB. Como é que você caracteriza essa relação, assim, a vida? Porque durante muito tempo, lá desde o início, pela proeminência da liderança dele, o Prestes era tido como grande líder do PCB. Mas ele não quer dizer que ele ditasse a política do PCB em todos os momentos, ou a linha, etc, etc. Como é que foi essa relação?
Ele acreditava naquela orientação política, né, que era a Revolução Nacional e Democrática. Né, sem dúvida acreditava, todo mundo acreditava nela, né, todo mundo aceitava. Agora, chegou um momento, principalmente aí final dos anos 50, 58, eu até mostro isso, com aquela declaração de março de 58. Ele apoiou, inclusive, a declaração, né, que foi, digamos, a salvação naquele momento, uma crise muito séria, a crise provocada pelo 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, né, as denúncias do Khrushchev lá a respeito do Stalin, aquilo afetou profundamente todo o movimento comunista internacional, e o PCB, inclusive. Então, foi uma crise muito séria. Aquela declaração de março contou com o apoio do Prestes, né, foi feita por um grupo e aprovada no Comitê Central, mas, assim, com muitos problemas, né? Muitos problemas. Tanto que, logo depois, no início dos anos 60, teve a cisão quando surgiu o PCdoB. No início, muito fraquinho, muito pequeno, né? Depois foi que cresceu, né? Mas o Prestes, já naquele momento, tem inclusive uma declaração dele num artigo no próprio Jornal do Partido, que eu até cito no livro, em que ele já questiona esse problema de não enxergar, quer dizer, a necessidade de avançar mais rumo à revolução, ao socialismo, né? Ele já questiona isso em 58. Mas ainda de uma forma velada, porque ele era secretário-geral do partido, ele não podia emitir opiniões públicas, né, contra a orientação do partido. Não era possível, ele não estava ainda numa fase de ruptura. Depois, já durante o 6º Congresso, e depois do 6º Congresso, que se realiza em 67, né, na clandestinidade, essas divergências foram se acentuando, porque ele ficou cada vez com mais clareza que tinha que ser ultrapassada aquela concepção da revolução. Era uma revolução de libertação nacional, era isso. Sim. Que o Brasil já tinha um capitalismo bastante desenvolvido, não era necessário fazer uma revolução para ter um capitalismo autônomo, isso jamais teria, quer dizer, ele entendeu isso. As transformações, quer dizer, o Brasil, já existiam trabalhos, como o trabalho do Chico de Oliveira, Florestan Fernandes, né? Tudo isso, ele principalmente estudou todas essas obras em Moscou, a partir de 71, né, por decisão da direção do partido, ele e outros dirigentes foram para o exílio, porque a repressão aqui tinha se tornado muito séria, né? Sim. O perigo era muito grande aqui dentro, como na prática aconteceu. Depois, 10 membros do Comitê Central infiltração, estão desaparecidos até hoje, né? Então, mas ele estava estudando essas questões e já tinha chegado à conclusão que, né, pensar em capitalismo autônomo no Brasil não tinha sentido mais. Mas isso ele tinha que fazer também aos poucos e com cuidado, porque ele não podia falar contra a linha política do partido publicamente. Ele, em 69, você vê, o Congresso tinha sido em 67, 69, eu até narro isso aí no livro também. Ele solicita uma reunião do Comitê Central para discutir a política do partido. E prepara um documento que depois ficou guardado, porque o documento não foi repelido pela direção. A direção disse que simplesmente não ia discutir, se recusou a discutir o documento, dizendo que era contra a orientação política do partido, nem discutia. Então, ele guardou o documento, eu tenho uma cópia na Unicamp, eu tenho uma cópia também. E, então, em 69 ele era secretário-geral ainda? Era secretário-geral. Ele ficou secretário-geral até 80, quando ele saiu. 80, né? Ele era o secretário-geral. Aí, ele vai, cada vez mais, se aprofundar nos estudos dele. Em Moscou, ele vai estudar muito, né? Porque lá tem mais condições de estudar do que aqui na clandestinidade. Então, lá ele vai voltar a estudar os clássicos do marxismo e estudar toda essa produção que existia no Brasil, que foi importante naqueles anos, final dos anos 60, dos anos 70, né? Tem muita coisa. O próprio o Fernando Henrique Cardoso, o Florestan Fernandes, né? O Chico de Oliveira, vários autores na época escrevendo e dando contribuições importantes, né? Sim. Então, ele, a partir disso, já na Europa, é reorganizado o Comitê Central, a partir de 76, né? Tem uma reunião do Comitê Central reorganizando. E ele vai travar uma luta para mudar essa orientação política.
Até porque também tinha um grupo que estudava lá, inclusive eu, mas outros companheiros também, no Instituto de Marxismo-Leninismo, que é a escola do partido que tinha esse nome, né? Que estudávamos essas transformações na economia brasileira. Quer dizer, no Brasil tinha mudado muito, o capitalismo tinha avançado muito. Sim. Não tinha mais sentido querer fazer uma revolução nacional libertadora para conquistar um capitalismo autônomo no Brasil. Estava totalmente, né, fora de hora, não tinha mais cabimento. E o Prestes vai começar a defender essa posição e tinha um pequeno grupo que o apoiávamos, mas realmente era muito pequeno em relação à maioria do Comitê Central. A maioria do Comitê Central não aceitava de jeito nenhum. Tinha um sentimento até muito assim corporativo, Sim. medo de perder os cargos. Era isso. Então, realmente... Ele sai da Secretaria-Geral em 80? Em 80, ele se afasta do partido com a Carta aos Comunistas. Com a Carta aos Comunistas. E depois, oficialmente, lá o partido oficializou, já em, acho que 81 ou 82, oficializou a saída dele como abandono de cargo, porque eles não queriam romper de jeito nenhum. Eles queriam manter o Prestes, fazendo toda a concessão que fosse preciso. Que aí é o Giocondo Dias. Aí é que passa a ser o Giocondo Dias. Mas ele era até secretário-geral até quando ele rompe, né? Em 80, que ele lança a Carta aos Comunistas. Sim. Porque aí as discussões lá na Europa era mais fácil de discutir, né? Até porque tinha o apoio dos países socialistas, longas reuniões, discussões, e ficou muito claro para ele, para o nosso pequeno grupo que o apoiava, que aquele Comitê Central não ia mudar de jeito nenhum. Né? E, ao contrário, usava o prestígio do Prestes, porque, gostemos ou não, o prestígio do Prestes era muito maior do que qualquer um dos outros lá. Não tem por onde. Então, eles queriam segurar o Prestes a qualquer custo, mas não aceitavam as mudanças que ele propunha, políticas. Então, ele se convenceu que não dava para ele continuar dando o aval para aquela direção. Mas ele pretendia primeiro voltar ao Brasil, porque aí, quando chegou 79... já estava claro que vinha anistia. Então, que era possível voltar para o Brasil, aí ele ter contato com a militância, enfim, aqui com as esquerdas no Brasil, né? Para, então, elaborar um documento e lançar um documento público. Então, foi isso que ele fez. Houve anistia em agosto, né, de 79, em outubro ele chegou, e aí ele conversou com muita gente variada, né? E em março de 80 ele lança a Carta aos Comunistas, que aí é a ruptura. E ele mostra por que ele rompe, né, os argumentos que ele apresenta. E aí, nesse período, a gente tem as eleições, enfim, em 89, ele apoiou o Brizola, depois apoiou o Lula, enfim, eleitoralmente. Isso já depois. Bem depois. Como é que foi esse intervalo aí de 80 até... Estamos falando de uma eleição, enfim, importante, mas enfim... Até 90, quando ele morre. Qual foi a movimentação política dele? Ele pensou em se... Eu não sei se ele chegou a se filiar, foi presidente de honra do PDT, né? Não, ele foi o seguinte... Honorário. Ele no início, logo, assim, 80, 81, houve companheiros que estavam assim, meio empolgados de lançar a candidatura dele, ou a deputado, ou a senador e tal. Felizmente, ele chegou à conclusão que não valia a pena, era melhor não tentar isso. E aí andaram sondando os partidos, o PT, o PDT, ninguém quis também, tá? A legenda. Ainda tem esse detalhe também. Ninguém quis a entrada do Prestes. Não. Porque ninguém ofuscaria... Que seria eleitoral, não, mas uma entrada, sim, eleitoral. Mas ainda assim... Então ele não entrou em partido, não se candidatou por partido nenhum, e havia uma pressão muito grande para ele criar um outro partido comunista. E ele entendeu que não havia condições para isso. Seria uma repetição do outro, talvez piorado. Porque não tinha... digamos assim, não existia um quadro, uma situação política que permitisse elementos para formar um outro partido com outras características. E até hoje ele é muito criticado, inclusive, por alguns dirigentes do PCB atual, que dizem que o Prestes não devia ter rompido, devia ter permanecido conosco. E eu acho que isso, eu até estava escrevendo sobre isso esses dias, eles não entendem a profundidade da ruptura realizada pelo Prestes com a Carta aos Comunistas. Porque na hora que ele entendeu que não tinha condições de criar outro partido, foi por quê? Porque aquela militância que existia, ela estava
deformada pela sua formação. Quer dizer, quem era militante do PCB recebeu uma formação, todos nós, para uma revolução de caráter nacional libertador. Então, era uma militância que não era uma militância proletária preparada para a Revolução Socialista, era preparada para uma revolução de libertação nacional. Então, com essa militância, não dava para fazer as transformações que ele achava que tinha que fazer. Tinha que surgir gente de baixo, da luta. Isso que ele vai defender nesses últimos 10 anos aí da vida dele. A necessidade de organização popular, junto, né, os trabalhadores dos diferentes setores, né, para que nas lutas pelas suas reivindicações aí começar a preparar esse pessoal, né, da educação. Sim. Da educação. É um processo muito longo. Longo, é. Um processo longo, Sim. Paciente. Porque o que acontece é que o pessoal que é de esquerda, de uma maneira geral, o que eu vejo é o seguinte: o pessoal está preocupado com a eleição, participar da eleição. Hoje é só isso. É só isso. Você vê todos esses partidos que existem aí estão preocupados. Projetos pessoais. Projeto de eleição. Então, esse problema de organização pela base, de organizar, né, em função das lutas, e a partir daí surgirem novas lideranças, isso não é feito. E isso era justamente o que o Prestes propunha nesses anos. E esse pessoal que diz, não, o Prestes, nós estávamos de acordo com a carta dos comunistas, mas ele tinha que lutar por dentro. Não adiantava lutar por dentro, porque a militância não estava preparada para isso. A militância era uma militância justamente formada para o nacional-liberalismo, nacional-libertador, e não para o socialismo. Mudar isso a partir de dentro não funciona. Sim. E o PCB acabou tendo aquele destino, né? Pela liderança, né? Depois o PCB se reconstituiu, enfim, mas... existe um PCB aí que também não se sabe que tenha uma influência aí na sociedade alguma. Muito pequena, né? Bom, entrando na parte final aqui da nossa conversa, que, enfim, tá ótima, eu queria te fazer uma outra questão mais contemporânea agora, questões relativas aos nossos desafios do presente e do futuro, né? Há um massacre, né, ideológico de negação praticamente totalizante das experiências socialistas, né? Então, mesmo no âmbito da esquerda, né, por essa formação, né, ideológica através do liberalismo, você tem uma série de falsificações e de clichês históricos sendo repetidos continuamente, enfim, um desconhecimento da história do movimento socialista, da trajetória da esquerda de maneira mais ampla. E isso é reproduzido com uma função, que é a função de negar as experiências socialistas de uma maneira totalizante, né? De maneira mais ampla, negar a possibilidade revolucionária da transformação social, né? Como se toda transformação social tivesse como destino, né, essa narrativa moralizante, um banho de sangue ou autoritarismo, coisa parecida, né? E atualmente a gente vê isso muito materializado no rebaixamento até do próprio conceito de comunismo, né? Quer dizer, não se sabe o que é comunismo, né? Então como do ponto de vista de uma esquerda que procura, sem dúvida, aprender com seus erros, com a sua experiência histórica, é possível estudar e valorizar o seu acúmulo histórico, das suas experiências, dos seus triunfos, né? Porque, afinal, os estados socialistas conquistaram e chegaram a pontos em que estados e a sociedade capitalista jamais chegou. Mas as experiências são colocadas num fosso como um fracasso completo. E isso tem consequências muito grandes para a luta política hoje, para o futuro do socialismo. O que você pensa disso? Se você está de acordo ou não? Sem dúvida. Aí, na virada dos anos 90, houve uma derrota muito séria do socialismo real, podemos dizer assim, né? O fim da União Soviética e daqueles países ali do socialismo, né? do leste europeu, né? Agora, isso não pode ser confundido com a derrota do socialismo como concepção teórica, nem do marxismo. Eu discordo totalmente disso. Quer dizer, houve erros muito sérios na construção do socialismo. É muito difícil, uma experiência nova, né?
experiência nova. Sem dúvida, houve erros. Sob cerco também, a maior parte do tempo. Pois é, isso que eu ia dizer. Mas tem que entender também que o inimigo, a direita, o imperialismo, sempre soube usar muito bem esses erros, né, para torpedear o socialismo. Uhum. Agora, o socialismo teve grandes conquistas, inclusive na União Soviética, apesar de invasão, sabe, logo depois da Revolução, foram 14 países imperialistas que invadiram a União Soviética, uma guerra civil de vários anos, além da destruição do próprio processo revolucionário e depois, né, essa invasão, a guerra civil e a invasão. Uhum. Isso, depois veio a Segunda Guerra Mundial, que foi outra catástrofe, né? Sim. Então, apesar de tudo isso, o avanço, né, da União Soviética, né, que conquistou, já estava podendo concorrer com os Estados Unidos. Inclusive técnico, né? Inclusive o lançamento aí do Sputnik, né, do homem que foi, enfim, o espaço, né, tudo isso foram conquistas tecnológicas muito importantes que mostram o desenvolvimento, né? Da ciência, né, e da economia da União Soviética e dos países socialistas. E o mais importante que eu acho, até, se a gente pode falar assim, do ponto de vista da conquistas sociais, nenhum capitalismo, nem mesmo lá o da Suécia, que é tão decantado, né, isso conquistou os direitos, né, deu os direitos aos trabalhadores que tinha na União Soviética. Eu morei lá há muitos anos, realmente... Era uma sociedade em que se vivia modestamente, a maioria das pessoas, mas todo mundo tinha casa para morar, todo mundo tinha o fundamental assegurado, inclusive trabalho. Então, eram assim conquistas... Educação. Bom, sem falar na educação, totalmente gratuita em todos os níveis, né, para a população toda, né? Assistência médica também, né? Então, tinha problemas, com certeza. Cometeram graves erros também, né? São homens que cometem erros, homens, mulheres, né, que cometem erros. Né? E esses erros sempre muito bem explorados, repito, pelo imperialismo para torpedear a existência. Né? Mas foram conquistas que têm que ser conhecidas e divulgadas, né, e entendidas como um acervo, né, para o futuro. Para o futuro. Você viveu lá um parêntese, você está falando das conquistas, do bem-estar. Se fala comumente nessa crítica com relação à liberdade, né? Nem vamos entrar no mérito, enfim, do que significa liberdade, mas era uma sociedade opressiva para se viver? Eu não acho que fosse opressiva. O que acontece é que, realmente, você vê, o Lenin já escrevia lá no início dos anos 20 que para construir o socialismo é necessário participação popular. Sem isso, você não consegue construir o socialismo. Agora, o problema foram que eles enfrentaram tais situações que não podia ter muita participação popular. Por exemplo, ainda na década de 20, o problema da coletivização do campo. Era um problema muito sério, porque a União Soviética precisava construir a sua indústria pesada, que tinha, o pouco que tinha, né, ainda na época do tsarismo, tinha sido destruído com a Revolução, a Guerra Civil e invasão, né? E sabia-se que viria, né, uma nova guerra, como veio. Né? Uma guerra de extermínio. Então precisava ter indústria, inclusive indústria militar, né, para se preparar para isso. E como fazer isso? Sem assegurar o pão, né, o alimento básico dessa população que ia vir do campo para construir a indústria. Então era preciso a coletivização da agricultura. E o camponês russo, que tinha recebido o seu pedaço de terra com a Revolução, né, a nacionalização da terra, não queria. Então foi uma luta feroz. Os comunistas, os jovens comunistas, foram para o campo para, na marra, obrigar o camponês a se coletivizar. Sim. Só isso já, segundo Lenin, estava errado. Então, numa hora dessa, você não pode ter muita democracia, ficar reunindo para discutir, tem que fazer. Precisava ser de maneira acelerada, né? De maneira acelerada. Então, tem que entender também as circunstâncias em que se deu, né, uma certa não participação popular. Então, realmente, essa participação popular, pelas circunstâncias, depois guerra. Numa guerra,
do porte que foi a Segunda Guerra Mundial, não dava para estar discutindo, perguntando o que, é que as pessoas estão achando. Né? Que foi uma guerra de aniquilamento e escravização, né? E morreram 20 milhões, no mínimo, de soviéticos. 20 milhões, E o exército soviético, segundo os números, matou 8 de cada 10 soldados nazistas. Então tinha que ter comandantes que dessem a ordem e cumprir, não era hora de discussão. E isso formou uma sociedade mais autoritária do que seria em outras circunstâncias. Levando em conta também que a Rússia não tinha tradição de democracia burguesa, não tinha. Ao contrário, a tradição era de autoritarismo, né, que vinha das épocas dos czares, né? Era isso. E tradição urbana pequena, classe operária menor. Pequena também. E grande parte melhor parte da classe operária morreu na Guerra Civil. Ainda tem esse detalhe também. Tem isso. Os quadros assim, mais qualificados foram para a linha de frente. Né? Sim. Então, é uma situação muito complicada. Como garantir, né, a democracia, a liberdade, a participação popular? Havia uma certa democracia, mas tem que levar em conta essas restrições todas. Então, eu acho que só se pode opinar, inclusive sobre o próprio Stalin, o papel dele, conhecendo todas as circunstâncias históricas em que se deu essa atuação. Sim, sim. Você sabe que a Da Vinci vai lançar o nosso próximo livro, nosso 11º livro, é uma nova tradução do livro do Losur, do Stalin, História de uma Lenda Infame. Colocando o Stalin na história, né? Fora eu conheço, da psicologia. O Losur é muito bom nesse sentido. Com as contradições, com um pouco e tal, mas enfim, de qualquer maneira... levanta um debate ali importante. Pois é. Mas então, realmente, esse legado do socialismo real é fundamental. Não pode ser jogado fora. E, ademais, né, o marxismo não foi afetado com isso. Quer dizer, as concepções básicas, né, da teoria marxista, do Capital de Marx, estão lá, de pé. Estão lá de pé. Não foram negadas. Não foram negadas. Por nenhuma experiência. Ao contrário, foram reafirmadas. Estão sendo reafirmadas pelo capitalismo a cada dia. Exatamente, a concentração de renda e tudo isso está mostrando mais atual do que nunca, alguns aspectos. Inclusive o Fidel Castro, dizia uma coisa, ninguém tem receita para construir socialismo. A gente tem que encontrar os caminhos. Cada país o seu. Exatamente. Então não é uma coisa simples, comete-se erros. Claro. O próprio Fidel reconhecia que muitos erros foram cometidos, né? E provavelmente ainda estão sendo cometidos. Em Cuba existe muita discussão. Muita discussão, inclusive tem muito jovem pesquisador pesquisando os caminhos, até a economia, né? Como organizar a economia para sobreviver nas condições de Cuba, que são condições muito difíceis de cerco. Pegando esse gancho, como é que você vê e caracteriza a China hoje? Olha, eu conheço muito pouco. Acho aquilo ali realmente é uma outra civilização, é muito complicado. Eu reluto em considerar socialismo, eu reluto. Mas não vou dar uma palavra final a respeito, porque não tive oportunidade de estudar a China. Mas eu conheço, assim, pouco. E acho que realmente é muito diferente. De qualquer maneira, é uma experiência importante. Eles estão se destacando no mundo, né? Então, não sei se vai virar uma potência imperialista, não sei, não diria isso. Assim, eu não quero dar palpite num assunto que eu não entendo. Eu reconheço que eu não entendo. Agora, é uma experiência que precisa ser mais estudada. Eu acho que tem gente estudando, né? É complicado. Eu tenho um amigo que esteve lá há pouco tempo, que é um pesquisador aí, cientista político, e ele disse, olha, lá, ele passou lá um mês, sei lá, conversou com muita gente, né? E todo mundo acha, né, nesse meio aí que ele circulou, que são pesquisadores, etc., que é socialismo. Que estão no socialismo. Eu acho complicado, compreende? Porque é um socialismo com milionários, né, com grandes concentrações de riqueza, né? Uma super NEP, né? Então meio complicado, né? Não sei. Eu realmente... de fato é uma experiência me abstenho diferente, de dar uma opinião, sabe? Me abstenho de dar opinião, porque acho que aquilo ali é muito... Realmente é uma outra civilização. Eles vão lá em Confúcio, né? É uma experiência nacional bem... tem características muito específicas. Bem específica. Agora, um assunto que, com certeza, e tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, é a análise do governo Lula, né? Desse terceiro governo Lula, pressionado, tímido, com esse
com essa frente ampla, enfim, fazendo toda sorte de concessões e com a sua capacidade de intervenção no Estado muito menor agora, com muito menos capacidade de intervenção. Como é que você analisa esse governo Lula e a perspectiva desse governo Lula? Ou seja, analisando mesmo do ponto de vista dos próximos anos, inclusive eleitoral. Olha, eu acho, primeiro, que foi importante apoiar o Lula. Inclusive, eu apoiei de público, assim, fiz declarações apoiando a eleição do Lula, que naquele momento era crucial para derrotar o Bolsonaro, né? Eu acho que era o único candidato que realmente permitia isso. E, mesmo assim, essa vitória dele foi muito estreita, né? Foi o quê? Menos de 2%, né, de vantagem. Sim. Mas eu acho que foi importante derrotar o Bolsonaro naquele momento. Agora, o Lula tem um grande problema, que não é novo, né? Já vem lá desde os governos anteriores dele, que ele e o PT não organizam os setores populares, nem para dar apoio às medidas progressistas que ele procura tomar. Então, não tem apoio popular. Nos primeiros governos, ele encontrou uma situação internacional favorável, né? Que exportações brasileiras corriam bem, né? Então, ele conseguiu sobreviver. Mas você vê o PT, em vez de ajudar a fazer avançar o movimento sindical, ao contrário, destruiu o que tinha de movimento sindical no Brasil. Não avançou nada e regrediu. E não organizou. Você pega, por exemplo, o exemplo do Bolsa Família, que já existia. Em vez de procurar organizar esse pessoal que recebia o Bolsa Família, mostrar a importância deles se organizarem, lutarem pelas suas reivindicações, não ficarem só recebendo benefícios do governo, não fizeram nada disso. Sim. Deseducam as pessoas, né? Deseducam. Sim. Não educam. E que com o poder na mão poderiam fazer isso, né? É um instrumento importante. Não, educação política não tem nada. Nenhuma educação política. Não foi feita e continua não sendo feita. Resultado é que o Lula fica numa situação em que cada vez ele tem que fazer mais concessões. E a verdade é que a direita avançou muito no mundo e no Brasil. A crise sistêmica do capitalismo é muito grave, não é a mesma situação lá dos primeiros governos dele, né? Atualmente a crise se agravou muito, né? Segundo aí todos os pesquisadores, enfim, estudiosos dessa crise, que é uma crise sistêmica do capitalismo, muito séria, e ele fica na dependência do Congresso, que é cada vez mais reacionário, né? Nunca houve um Congresso tão de direita, né? Sim. Você vê, são essas famílias oligárquicas que estão dominando, né? Inclusive agora esses dois presidentes da Câmara e do Senado, ambos são oriundos, né? Membros de famílias oligárquicas importantes lá do Nordeste. Um da Alagoas, o outro do Amapá, né? Então, com isso, eles impõem condições ao Lula que ele para garantir a chamada governabilidade, ele tem que ceder, né? Sim. Tem que ceder cada vez mais, é o que ele está fazendo. É lamentável, eu acho, né? Porque não toma nenhuma... Às vezes ele se queixa que não tem apoio, mas ele não toma nenhuma medida para mobilizar, organizar os setores populares. Eu acho que o grande problema é esse. Não, mas isso é histórico, né? Pois é. Então, na medida em que isso não é feito, que aliás era uma das questões que o Prestes mais falou durante os anos 80, né? A necessidade de se voltar para a organização popular, organização em torno das reivindicações de cada setor. E as reivindicações não faltam, tem muitas. De pautas, né? E não de personalismo, né? Pois é. Um processo lento, difícil, mas que é possível fazer. Ainda mais quem é presidente da República tem, digamos, a faca e o queijo na mão para fazer isso. Mas não faz. Então, o resultado é que ele fica cada vez mais espremido ali, né? Sem opção. Ou bem ele faz o que os maiorais aí do Congresso estão exigindo, ou bem ele acaba sendo posto abaixo. Tem já pedidos de impeachment, né? Existe no Congresso pedidos de impeachment do Lula. Sim. Já existe isso. Sim. Não está, assim, risco imediato. Mas... Não por conta, enfim, mas está com aprovação ainda... mas existe esse risco. Razoável. Né? E eu acho que não vai ser muito fácil a reeleição dele em 26, não. Existe uma grande probabilidade de termos de volta à direita. Provavelmente não o Bolsonaro, mas algum filhote do Bolsonaro. Sim. Acho que é provável que vai acontecer isso. Até porque, mundialmente, né, a direita tem avançado.
Na Europa Quando você fala direita, você entende que é o fascismo, o neofascismo que está avançando? Em alguns chegam a fascismo, outros não chegam a ser fascistas. O Bolsonaro mesmo não se pode dizer que fosse um governo fascista, né? Mas caminhava nessa direção, né? Bastante... Um fascismo diferente do fascismo da Europa, clássico, né? Fascismo aqui é latino-americana, né? Diferente, mas não deixa de ser fascismo. A Clara Zetkin tinha uma frase muito interessante que dizia, comunista alemã, né? Dirigente lá na época dos anos 20, que viveu, né? A ascensão do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, e ela dizia que o fascismo surge e ganha terreno e se desenvolve quando as esquerdas falham. É isso. Se as propostas de esquerda não avançam, não mostram sucesso para as massas, né? As massas se voltam para a solução fascista. Sim, que é uma solução simplória, com bodes expiatórios e tudo mais. Exatamente. Então, essa é uma boa... Isso eu acho que... É um bom diagnóstico presente. Está acontecendo, em grande medida. Está acontecendo na Europa, né? Nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil também, eu acho. E aqui o atraso cultural no Brasil é um peso muito grande que a gente carrega. A gente não pode esquecer disso, né? Sim. Não pode esquecer disso. A igreja, essas igrejas pentecostais desempenham um papel muito importante. Isso é penetração norte-americana. Sem dúvida. Acabamos de lançar um livro sobre isso, chamado Partido da Fé Capitalista. Mostra como isso foi um movimento organizado, sobretudo a partir da década de 50. Aqui eu me lembro assim que ficou muito evidente nos anos 70, né? Nos 70, com o fluxo dessa teologia da prosperidade, mas desde os anos 50 apoiado pela CIA, com várias igrejas chegando em São Paulo, é uma maneira, é um contrabando ideológico, né? De fazer a cabeça das pessoas afastar de qualquer luta, né? Da luta pelos seus direitos. E com uma ação em diversos fóruns e congregando parlamentares. E depois substitui o Estado que não cumpre as suas funções. Né? Sim. Então, essa população aí dos subúrbios, né, do interior, né, recorre à igreja para resolver os seus problemas cotidianos. Né? Sim, sem dúvida. 2 últimas perguntas, Anita. Tendo como base, evidentemente, a sua longa experiência e a sua vivência, a sua convivência, né, com tantas lideranças, com tantos camaradas aí do movimento comunista, sua vivência na União Soviética, tendo passado pela dissolução, né, desse socialismo, chamado socialismo real, né, do leste europeu, a sobrevivência de algumas experiências também hoje. Qual é o futuro do socialismo? E uma pergunta que um velho revolucionário há muito tempo fez: o que fazer hoje? Olha, eu acredito que o socialismo vai ser vitorioso. Agora, isso vai demorar. Porque se a gente lê atentamente o Capital, né, de Marx, uma obra fundamental, que continua sendo fundamental, ele mostra, né, que as contradições do capitalismo tendem cada vez a se aguçar mais. E, com isso, acabam gerando nos setores populares, nos trabalhadores, no meio dos trabalhadores, que hoje em dia é uma gama muito mais ampla, né, de setores do que na época do Marx. Né? Hoje em dia, os trabalhadores englobam muita gente, né, que não englobava na época. Você vê, hoje em dia, um médico, na maioria dos casos, é um trabalhador. Os médicos de elite são muito poucos. Os professores, né, enfim, vários setores que antigamente eram elite, hoje em dia estão proletarizados. Então, esses setores todos vão lutar, porque seus interesses, né, vão saber, a concentração de renda é cada vez maior, a desigualdade é cada vez maior. Então, diante desse agravamento, né, das contradições do capitalismo, é de esperar que surjam lutas, né? E dessas lutas surgirão líderes, surgirão os coveiros do capitalismo, que Marx falava nisso, né? O proletariado como coveiro do capitalismo. Eu acho que é isso. Agora, existe também um outro risco, que o Marx também falou, a Rosa Luxemburgo, né? A barbárie. Se não se caminha para o socialismo, né, se chega à barbárie. Eu acho que já estamos, em grande parte, na barbárie. Inclusive ambiental. Mas o mundo pode acabar. O Fidel Castro chamou muita atenção para isso. Né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que, com barbárie ou sem barbárie, existe essa chance, né, de
Isso, se chegar a um ponto em que realmente surjam as forças capazes de elaborar um programa viável de transformações socialistas. Acho que está faltando isso. O que o Lenin fez lá na virada do século XIX para o século XX. Né? Não ficou copiando Marx. Sim. Ele estudou profundamente a situação da Rússia, escreveu um livro como aquele Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, né? E chegou a conclusões como levar adiante a revolução nas condições da Rússia. Inclusive a Aliança Operário-Camponesa, né? Foram ideias que surgiram ali, do estudo concreto na realidade da Europa e da Rússia, especificamente naquele momento, pelo Lenin. Quer dizer, então o Lenin inovou, né, a própria teoria marxista nas condições concretas da Rússia. Eu acho que está faltando isso hoje em dia, não é só no Brasil, não, no mundo. Quer dizer, hoje em dia, uma proposta de transformação do mundo, uma transformação revolucionária apontando para o socialismo, não tem isso. Não tem. Está faltando. Eu acho que vai ter que acabar surgindo, né? Vai ter que acabar surgindo. Não sei se vai ser uma pessoa, se vão ser vários, se vai ser um grupo, enfim. De alguma maneira, eu acho que isso vai ter que surgir. Então, eu acredito nessa possibilidade. Né? Acredito baseado na ciência, né? Não é fé. Sim. Agora, o que fazer no momento, né? Eu acho que é aquilo que o Prestes falava tanto nos anos 80, organizar os setores populares em torno das suas reivindicações. Esse trabalho é um trabalho de formiga, com certeza. Mas acho que é por aí. Não é fazendo documentos, olha, desde que eu me entendo, que, por exemplo, quando eu cheguei, depois da anistia, que voltei para o Brasil, diversas forças ditas de esquerda se reuniam, elaboravam documentos, continuam elaborando, né? Documentos extensos, chatos de ler, às vezes com muitas coisas verdades, né? Uma série de coisas que são verdadeiras, mas aquilo totalmente desligado da vida real, do movimento real das massas populares. Então, aquilo não dá resultado. Sim. Não dá resultado. Pode reunir à vontade que não dá resultado. O que pode dar resultado é realmente um esforço de organização popular dos setores, né, onde há reivindicações concretas. Claro, tem que saber escolher quais setores são prioritários, né, para mobilizar e ir formando gente. Aí eu acho que os intelectuais de esquerda, os intelectuais marxistas, temos papel a desempenhar nesse sentido, contribuir para formar gente nova que chegue à organização e à elaboração, né, de uma via revolucionária para o Brasil. Também não existe hoje nas condições atuais. Né? Uma política, né, uma estratégia, né, revolucionária que dê conta da realidade brasileira de hoje. É fácil de fazer isso? Não. Mas eu acho que não vai brotar assim de uma cabeça genial. Isso tem que ser o resultado de todo um trabalho de baixo realizado junto aos diferentes setores populares. Muito bem. Me parece que é por aí. E a última questão é, o título das suas memórias é Viver é Tomar Partido. No balanço da sua vida relacionada à sua família, que nós hoje pudemos aqui pincelar, né, em breves perguntas, enfim, uma parte que está bastante resumida, mas que você, enfim, aborda de forma muito mais completa nos seus livros, enfim. Mas é uma vida com muitas privações, com perseguições, com incompreensões. Ainda assim, você, hoje, enérgica, passando por tanta coisa, por que você reafirma que viver é tomar partido depois de toda essa trajetória? Eu não me arrependo assim, de nada que eu fiz, basicamente, porque é tal coisa. Na hora que a gente está tomando determinadas medidas, a gente está acreditando nelas, né? Sim. Claro que cometemos muitos erros, né? Nós, os comunistas, brasileiros, inclusive, no mundo e no Brasil, né? Mas foi assim, com o objetivo de acertar, né? E foi a experiência até que levou, por exemplo, no caso do meu pai, né, a rever, né, aquelas teorias que a gente seguia, né, da Revolução Nacional e Democrática, etc. Foi a experiência acumulada, né, o conhecimento acumulado que permitiu a revisão. Então, eu também não me arrependo de nada, de tudo que a gente procurou fazer, fez, enfim, pensando que estava acertando, né?
Isso. Agora, eu não posso me queixar, sabe, assim, houve privações, houve dificuldades, mas basicamente eu sempre recebi muita solidariedade. Desde o nascimento, né? Desde a minha libertação lá da prisão, né? E depois, durante toda a minha infância e toda a minha vida, sempre houve muita solidariedade, não só de brasileiros, como no mundo inteiro. Então, isso é algo que eu acho muito importante, a solidariedade internacional, né? Sim. Que pode fazer transformações muito sérias, né? Sem dúvida. Agora mesmo, há uns anos atrás, a gente conseguiu, eu até me orgulho de ter participado também disso, a campanha pela libertação dos 5 heróis cubanos que estavam presos lá nos Estados Unidos. Né? Afinal, muita pressão internacional, lamentavelmente aqui a do Brasil foi bastante limitada, mas houve alguma, né? A gente participou. Isso no sentido de que esse absurdo, né? Verdadeiro macartismo, né? Fosse superado e os 5 cubanos puderam voltar para casa, né? Livres, etc. Então, é mais um exemplo da importância da solidariedade internacional. Né? No momento, está sendo muito importante dar solidariedade a Cuba, né? E a Venezuela, contra o bloqueio que eles estão sofrendo. Sem dúvida. E a Palestina também. A Palestina. Agora é bom ter essas ideias loucas aí do Trump, né? De tirar os palestinos da faixa de Gaza. Isso não tem cabimento. Não sei o que ele está pretendendo, porque eu acho que ele não é louco também, né? Então, tem alguma coisa por trás desse... algum objetivo, né? Por trás disso. Muito bem. Muito bem, uma conversa fantástica, emocionante, educativa, né? Que você pôde aqui dividir conosco, com todo mundo que está assistindo, ouvindo, a sua experiência, o seu conhecimento teórico, historiográfico, né? Mas ainda uma pergunta extra agora que me ocorreu, que eu acho que acabei pulando aqui, eu lembrei agora, como é que você uma estudiosa, você é uma historiadora e, portanto, tem método, né? Como é que você equilibra, né, alia o rigor da historiadora com a sua ligação afetiva, enfim, com os seus biografados especificamente, né? No caso do Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Como é que é esse equilíbrio? Olha, assim, para mim isso não foi problema. Até seguindo em grande parte o exemplo do meu pai, né? No caso do Getúlio, né? Uma coisa é o problema pessoal e outra coisa é o problema histórico, político, etc. São capítulos diferentes, né? E o meu pai também, né, que foi assim que eu escrevi a biografia dele, aí, era uma pessoa que aceitava críticas, diferentemente do que dizem, né? Então, a gente discutia, nem sempre eu concordava com ele, compreende? E ele aceitava, pensava, às vezes repensava, compreende? Então, eu não tive esse problema, assim. Aliás, na apresentação desse meu livro, sobre a coluna, que esse livro, a primeira edição, saiu em 90, né? E a orientadora da minha tese, que foi a tese de doutorado, foi a Maria Ieda Linhares, uma grande professora, né? Eu tive essa honra de ser orientanda dela. E na apresentação que ela escreve, que está reproduzida agora nessa última edição, ela justamente chama atenção para isso, que a banca examinadora lá do exame de doutorado, né, reconheceu que realmente... no caso, eu, autora, né, tinha conseguido separar, né, o fato de eu ser filha do Prestes e, ao mesmo tempo, o Prestes ser a principal figura da obra. Né? Que isso eu consegui resolver de uma forma boa, de uma boa forma, de uma boa maneira. Né? Então, a própria professora Maria Ieda reconhece isso. Né? Então, realmente, não acho que tenha sido um problema isso para mim. Quer dizer, quando tem que mostrar que o Prestes errou, a gente mostra que o Prestes errou, porque ele mesmo também reconhecia. Eu não acho que isso seja problema. Para mim, pelo menos, não é. Excelente. Muito bem. Você está precisando de mais água. Acho que inauguramos aqui uma pequena tradição agora já. Então, a nossa primeira gravação fora da livraria onde a gente grava, né? Mas para vocês é melhor fazer lá, né? Convenhamos. Senão, não, mas eu acho que a gente gostou de sair, né? A gente gostou de passear, sair do subsolo, mas é muito bem recebidos aqui, com muita... Agora vai ter um café, né? Vocês tomam um cafezinho, ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Tá bom. Mas quero agradecer aqui o Marcelo, nosso diretor,
e a Mariana. Anita, muito obrigado mais uma vez, uma honra conversar com você, espero que tenhamos outras oportunidades também. Aprendemos muito, aprendi muito, tenho certeza que todo mundo está nos ouvindo também, uma experiência extraordinária e fica o convite também para a leitura dos seus livros, onde tudo isso aqui está de uma forma muito mais completa e ampla e enfim, é o convite não apenas porque somos uma livraria, mas porque a leitura continua sendo um meio de formação essencial, né, para todas e todos, e sobretudo para quem quer conhecer a nossa história, para quem é interessado na história brasileira e para os militantes de esquerda, né, sempre muito necessário. Nosso próximo episódio estará no ar em 14 dias em todas as plataformas de áudio e no YouTube. Acompanhe, divulgue, espalhe o Subsolo. E se puder, se tiver condições, qualquer doação de qualquer valor pelo nosso Pix, que é o nosso e-mail, subsolo@leonardodavinci.com.br, será muito bem-vinda, pois nosso projeto é independente, assim como a agenda da Leonardo da Vinci e o catálogo da editora Da Vinci Livros. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado, Anita. E agora eu acho que a gente vai tomar um café, não é? Olha, eu que agradeço, vamos tomar um café. Obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau.